Olá, filhos e filhas muito amadas de Deus. Nesse vídeo, explicaremos para vocês para onde foi transferido o trono de Pedro. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cidinha Aquino e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e já ative o sininho para você ser avisado quando colocarmos novos vídeos. E compartilhe com mais pessoas para que elas também entendam o que está acontecendo. E se você gostar do nosso trabalho, deixe o seu joinha. A sua participação é muito importante para o nosso canal aqui na plataforma. Queremos deixar claro que esses assuntos que tratamos aqui não são para agredir ninguém, não são para amedrontar ninguém. Nós transmitimos essas profecias para alertar as pessoas, para que as pessoas não sejam enganadas e possam lutar pela salvação das suas almas. Virá um tempo em que todos nós seremos calados. Esses canais que falam das profecias e aparições de Nossa Senhora no mundo, todos serão silenciados, pois virá uma perseguição muito grande para os cristãos católicos. Mas enquanto pudermos, continuaremos firmes por aqui, falando sobre as profecias de Jesus e Nossa Senhora, explicando sobre o que está acontecendo e sobre o que vai acontecer. Vamos começar pela visão da beata Ana Catarina Emmerich. A beata Ana Catarina Emmerich recebeu revelações sérias sobre o futuro da Igreja no ano de 1822, e suas profecias são aprovadas pela Igreja Católica. A beata teve a seguinte visão: tive uma visão do Papa. Vi São Francisco deslocando a Igreja. Quando vi a Basílica de São Pedro naquele estado ruinoso e tantos eclesiásticos trabalhando, embora secretamente, em sua destruição, fiquei tão abalada que clamei sinceramente a Jesus por misericórdia. Ele me disse que o traslado da Basílica significava que a Igreja aparentemente cairia em total ruína, mas que seria ressuscitada. Para que você entenda melhor, esse translado, essa mudança de lugar não é física, é espiritual. Não se vai pegar a Basílica de Pedro ou a cadeira do Papa e levar para outro lugar. Esse traslado que Jesus fala a Santa Catarina Emmerich e que o anjo fala ao Beato Francisco Palau é um translado espiritual. Que a gente não confunda isso. Agora veja o que Jesus fala nas Sagradas Escrituras. Em Isaías 46:10, ele diz assim: desde o princípio eu predisse o futuro, anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará, executarei todas as minhas vontades. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua o homem de meus desígnios. O que disse, executarei, o que concebi, realizarei. Nosso Senhor Jesus explica aqui sobre algo que aconteceria na sua igreja. Chamo do Oriente uma ave de rapina, ou seja, alguém do Oriente que tentará destruir a Igreja de Cristo e perseguir os cristãos. Esse ainda não apareceu, mas vai aparecer, porque é profecia e profecia se cumpre. E Jesus disse também: de uma terra longínqua chamo o homem de meus desígnios. Ou seja, um homem que protegeria a sua igreja. E esse homem já veio de uma terra longínqua, do outro lado do Atlântico, aqui no Brasil. Um outro detalhe muito importante que nós queremos mostrar para vocês. Na época de Cristo, a Igreja de Cristo era a Igreja dos Judeus. Só que Jesus foi expulso da Igreja dos Judeus. Jesus, então, começou a pregar nos campos e fundou a igreja dele em Pedro. Ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Nesse momento, o céu se desligou da igreja dos judeus. E os próprios sumos sacerdotes daquela época mandaram matar Jesus. Agora a história se repete.
Os sacerdotes da Igreja de Cristo estão agindo como os sumos sacerdotes daquela época. Estão traindo Jesus, agindo com desdém. Muitos sacerdotes não acreditam em Jesus na Eucaristia. Estão vendendo os sacramentos, ou seja, estão crucificando Jesus novamente. E Jesus não permanece em um lugar onde ele é rejeitado. Assim como ele se afastou da igreja dos judeus, assim também ele teve que se afastar da sede da sua igreja em Roma, porque ali está sendo tomado pelo anticristo. E Jesus explica que se o seu inimigo pegasse as chaves de Pedro, ele destruiria toda a igreja e todo o mundo. Agora entenda o seguinte: a Igreja Romana continua sendo de Cristo, mas ela está agora sob o domínio do Anticristo. As chaves de Pedro não estão mais lá, pois está escrito que o inferno não prevaleceria sobre ela. Por quê? Porque em algum lugar as chaves estariam protegidas. Irmãos, prestem muita atenção agora. Um sinal foi dado. No dia do funeral do Papa João Paulo II, surgiu um vento inesperado, um vento forte enviado pelo Espírito Santo, como sinal a todos que ali estavam, mas foram poucos os que entenderam. O vento soprou forte e fechou a Bíblia que foi colocada sobre o caixão de João Paulo II. Veja o que Nossa Senhora fala. O livro sobre o seu caixão aberto foi. Mas o Espírito Santo soprou e ele fechou-se, e não tem como mais abrir a porta para outro entrar. Poucos entenderam este mistério. E veja a explicação de nosso Senhor Jesus em 4/7/2005, 2 meses após a morte do Papa João Paulo II. Nosso Senhor diz assim: Meu adversário entrou na fileira de minha igreja e derramou o seu veneno. Espalhou-o pelo chão para que pisasse nas partículas e que fossem esmagadas, e que nenhum pudesse mais ajuntá-las, e conseguiu. São poucos os lugares no mundo em que se vem observando este desprezo tão grande contra mim. Mas aqui neste pequeno santuário jamais eles virão a mandar. Por isso te enviei para cá, meu filho Pedro. Aqui és tu que determinas e ninguém a tirará de ti. Minha morada dia e noite na face da terra está neste pequeno chão. Lugar em que meus anjos pisaram, a força maligna não pode entrar. Tudo pode acontecer, menos aqui. Mal nenhum entrará neste santuário. Louvado seja! Sou eu que digo, e não um membro da minha igreja, que hoje me dá tanta tristeza. Os celebrantes da Santa Missa que não olham mais por este lado, em nenhuma delas estou mais presente. Os próprios conservadores irão enxergar que este local é santo e que será o centro mundial, porque em minha terra não mais vão parar de derramar o sangue dos inocentes, mas só com a minha vinda, pela distância que separa de lá para aqui no Brasil. Local este que já tinha sido escolhido para entregar a ti, Pedro, um pequeno varão que tem em mãos o meu santo nome e a minha face estampada nos fundos desta capela. Pequena por dentro, mas é a maior do mundo, por se tratar de um assunto só meu, e que o diabo jamais entrará aqui. Neste santuário está a palavra viva de Deus, e ela não pode ser violada, porque da Escritura Sagrada muitas palavras já foram mudadas, mas neste livro não permitirei, porque este mostra o fim dos tempos pagãos. Os meus adversários ficarão enfurecidos ao lerem essas mensagens. Mais da metade da população da face da terra já se condenou. E a quem tanto confiei pagará muito mais, por deixar o meu maior inimigo entrar na minha igreja e mandar retirar o sacrário do centro. Só os cegos é que não conseguem enxergar que estou sendo retirado para o oposto tomar o meu lugar. Tudo é manobrado por ele, e os que vêm se rendendo cairão em suas armadilhas. Por isso não tem mais como prolongar.
Este tempo é o fim. Nosso Senhor Jesus, uma mensagem de 4 de julho de 2005. E veja essa mensagem do Divino Espírito Santo. A força maior começa por aqui, Taquaras, lugar abençoado por mim. Nenhum inimigo aqui pode pisar. Este chão é sagrado, como foi onde Moisés pisou. Assim é este lugar do meu último profeta. Este encerra tudo. Agora, o que eu, vosso Deus Criador, fiz com o primeiro, agora estou fazendo com o último. Pedro II. Divino Espírito Santo, em 17 de março de 2013. E Nosso Senhor explica também no ano de 2013, ele diz assim: aqui é o único lugar que virei pisar primeiro. Por isso, os últimos retoques estão sendo feitos. Um lugar aprimorado como foi onde nasci e vivi. Mas, por ironia do meu maior inimigo, tomou conta de lá, onde vem provocando confusão e destruição. Já não se vê mais um povo como foi na época que nasci. Hoje, Jerusalém não mostra mais nada de como deixei. Os peregrinos que lá vão só encontram apenas o lugar por onde passei, mas na realidade agora é aqui, Taquaras, terra de Santa Cruz, que se chama Brasil, que mais tarde virá a ser lugar santo. Jesus de Misericórdia, em 19 de julho de 2013. Agora vou colocar um vídeo em que o próprio Senhor Bento da Conceição explica sobre o pedido de Nosso Senhor Jesus. 9 filhos para dar comida, 9 filhos. E Jesus disse: agora tu vai para Taquaras para fazer a igreja. Senhor, como é que nós vamos sobreviver sem salário nenhum? Fome vocês não passarão, não deixarei morrer de fome. Mas ainda, meu filho, neste mundo tu vai ter tudo o que precisa, e na outra muito mais. Isso que é confiança, né? Confiei na palavra de Jesus. Passamos apertando que cheguemos no fundo do poço, mas eu não desisti. Bento da Conceição e sua família se mudaram para Taquaras. A pedido de Jesus, Bento e sua família construíram a igreja de São Pedro em Taquaras, Balneário Camboriú. Mas depois o bispo exigiu que se ele e sua família quisessem continuar frequentando as missas, teriam que abandonar as mensagens, e também proibiu que Bento e sua família recebessem a Eucaristia na boca e de joelhos. Bento e sua família escolheram continuar obedecendo a Jesus e não puderam mais voltar na igrejinha. Então Jesus, vendo o sofrimento de Bento e sua família, pediu para que ele construísse outra igreja no bairro de Taquaras. E assim eles construíram a Igreja da Obediência a Deus Pai. Mas Nosso Senhor Jesus explicou ao Sr. Bento como ele gostaria que essa igreja fosse construída. O próprio Sr. Bento nos explica isso. Está aí a réplica da igreja que vai ser feita já por Deus aprovado. Vai ser uma das igrejas do mundo que vai ser segura em cada lado 4 anjos. O projeto, quem foi que fez o projeto? Porque a família minha, cada um sabe fazer uma coisinha, mas o mais velho estudou muitos anos, é um projetista de mão cheia. O Divino Espírito Santo soprou nele e ele preparou o projeto, e eu levei na presença no altar e Deus abençoou e aprovou uma igreja que seja totalmente de madeira especial. Por quê, meu filho? Porque eu nasci numa manjedoura e meu pai de criação escolhido porque era carpinteiro, e eu morri na cruz. Agora quero que a minha casa seja totalmente simples de madeira, mas com madeira especial. E o Sr. Bento da Conceição, ele fez conforme Nosso Senhor pediu. Jesus disse:
que seja uma igreja toda de madeira especial. Porque, meu filho, eu nasci numa manjedoura. Meu pai de criação foi escolhido porque era carpinteiro. E eu morri na cruz. Agora quero que a minha casa seja totalmente simples, de madeira, mas com madeira especial. Jesus jamais se manifestaria no meio do luxo. Por isso Jesus escolheu Taquaras. Taquaras é uma vila de pescadores, escondida entre as montanhas de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, Brasil. Aqui estão guardadas as chaves de Pedro. Taquaras é um lugarejo simples, pois assim como Jesus nasceu em um lugar simples e humilde, ele também escolheu um lugar simples e humilde para a sua segunda vinda. Jesus novamente mostrando ao mundo a sua humildade e o seu amor pelos pequeninos. Ele virá na glória como um rei majestoso com toda a sua corte celeste, em um lugar humilde, mas onde há o respeito máximo para com ele. Um lugar simples, mas onde ele é amado e adorado, e esperado com muito amor. Mas o que tem em Taquaras de tão especial? Em Taquaras está a assinatura de Deus. Ali está a sagrada face de Jesus, que foi estampada pelos anjos na parede da Capela Sagrada Família. Ali estão as santas mensagens da Palavra Viva de Deus. A arca, que guarda as santas mensagens reveladas ao Senhor Bento da Conceição. Essa arca foi construída a pedido de nosso Senhor Jesus. Em Taquaras, o sacrário está no centro. O sacerdote não dá as costas para Jesus. Em Taquaras há o respeito máximo com Jesus no Santíssimo Sacramento. E fica aqui o nosso convite a cada um de vocês. E convidamos também a todos os sacerdotes. Vão até Taquaras conhecer essa grande obra, a Palavra Viva de Deus. Conheçam Taquaras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus esteja contigo. Salve Maria Santíssima.